Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra da verdade. Esta palavra que quando a gente crê, ela tem o poder de nos salvar, de nos libertar. Salvar para o reino eterno e libertar da mentira, do engano, do poder das trevas, do pecado e de tudo aquilo que pode nos afastar do nosso Pai e do nosso Deus. Por isso que é tão importante a gente ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. E a palavra hoje está no livro de Judas, capítulo 1, a partir do verso 3. E vamos escutar o que é que a palavra do Senhor hoje tem para nos revelar. E a palavra diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los, para aconselhá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui, igreja, quando a gente começa a ler esse versículo, a gente já temos o entendimento, a compreensão que Judas, ele não ia escrever sobre esse assunto que está nesta carta. O assunto que ele escreveu era outro assunto. Ele diz que ia escrever sobre a salvação. Mas aí quando ele foi escrever, o Espírito Santo, porque todo homem que escreveu o Evangelho, toda a Bíblia, ele é inspirado por Deus. É através do Espírito Santo que eles podem escrever essas cartas, aconselhando, exortando a igreja, o povo do Senhor, aqueles escolhidos, aqueles que querem aceitar as verdades do Senhor. E hoje, igreja, todos que falam a verdade, não é a mentira, porque 95% é mentira, é engano, é falácias, é coisas de homem. Mas aqueles que falam a verdade é através do Espírito Santo. Porque o homem natural, a pessoa natural, ele não tem capacidade de entender, compreender e muito menos falar a palavra da verdade. Então, é sobre isso que aqui o apóstolo Judas vai falar, sobre a fé. E preste atenção o que é que ele diz no verso 4. E ele diz assim: pois certos indivíduos, preste atenção, igreja, o que é que a palavra está nos revelando. Naquele tempo já existia isso, e hoje, dentro das congregações, existe muito mais. Está totalmente contaminado. Então, precisamos ter muito cuidado no que a gente estamos ouvindo, aonde a gente estamos congregando, porque muitas vezes a gente não estamos escutando a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, essa palavra tão poderosa, que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. E por quê? Paulo não se envergonhava do Evangelho. Aí ele responde: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que a palavra nos ensina. Então vamos prestar atenção o que é que esta palavra hoje nos revela. E o verso 4 diz: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. O que é que ele está dizendo? Que pessoas que a sentença há muito tempo já está promulgada, já está decidida por Deus. Essas pessoas se infiltraram aonde? E ele vai dizer, são pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E agora, igreja, o que era que estava acontecendo? Essas pessoas, eles tinham recebido o Evangelho. Os apóstolos tinham trazido o Evangelho verdadeiro, puro, genuíno, sem fermento, sem estar mesclado. E aí, os apóstolos, muitas vezes, eles pregavam o Evangelho
E como naquela época estava se espalhando o evangelho ainda estava se espalhando pelo mundo afora, era necessário que eles passassem ali um tempo pregando o evangelho, e ali pessoas aprendiam o evangelho e ficavam ali pregando o evangelho verdadeiro. E eles saíam daquela localidade e iam para outro local fazer a mesma coisa, pregar o evangelho para que aquelas pessoas entendessem, compreendessem, aceitassem o evangelho. E quando eles saíram, começaram a chegar pessoas que transformavam a graça de Deus em libertinagem, que transformavam que Jesus Cristo não era o Salvador. Era necessário fazer coisas. E quem eram essas pessoas que estavam chegando ali para transformar a graça do nosso Deus em libertinagem? Os judeus. Os judeus e outros que não aceitavam o evangelho. Eles entravam naquele local sem serem percebidos. Por quê? Porque eles mesclavam, eles colocavam fermento. Então estava Jesus misturado com outras doutrinas. Jesus é único, a nossa fé precisa estar baseada só em Jesus. É só nele, e em mais ninguém. Então, eles começaram a trazer de volta aquilo que Jesus Cristo já tinha abolido, já tinha decidido, já tinha terminado. Porque quando ele disse lá na cruz do madeiro, eu cumpri, eu fiz, ele disse, tetelestai, está tudo cumprido, está tudo feito. Então, eles não estavam acreditando que só ter fé em Jesus Cristo estava a nossa salvação, estava a salvação deles. O que era que eles queriam? Eles queriam, de novo, praticarem as purificações, as ordenanças, as tradições. E não estava aceitando que Jesus Cristo já tinha feito tudo isso por nós, pelaquele povo. E muitas vezes eles tinham Jesus, queriam Jesus, mas estavam se afastando da graça. Quando eu não aceito a graça, eu não aceito Jesus. E o que é não aceitar a graça? Não aceitar a graça é não aceitar o que ele fez. Aí a palavra diz, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí ele me deu a graça, de graça. A palavra diz que ele fez todas as coisas pelo ser humano, por todos aqueles que crê. Mas aí a pessoa começa a negar essa graça. E como é que se nega a graça? Querem fazer coisas, querem fazer obras, para que seja justificado diante de Deus. A nossa justificação só está em Jesus. A nossa justificação só está em Cristo Jesus, porque ele veio para esta terra para cumprir, e ele cumpriu. Então era isso que aquele povo ele já tinha compreendido, já tinha entendido que não era mais para eles viver na lei, praticando as obras, mas aí eles entenderam, compreenderam e de repente estavam se voltando para trás, querendo se voltar para o judaísmo, para as tradições, praticando leis, praticando ordenanças. E aqui, neste mundo, muitas vezes a gente fala, porque se prostituir é pecado, beber é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, tudo é pecado. Mas se esquecemos, tudo isso é pecado, tudo isso não é agradável a Deus. Mas a gente também se esquece que as obras da lei, que é pecado, que é blasfêmia, a gente se esquece que elas não podem mais ser praticadas. E por quê? Porque a palavra diz que todo aquele que quer praticar a lei, ele vai ser julgado pela lei. Então, existe alguém nesta terra para cumprir 613 leis como Jesus Cristo cumpriu, como ele veio para cumprir? E o último sacrifício foi morte. Ele morreu como se fosse o cordeiro, que naquela época eles matavam o cordeiro para que o sangue daquele cordeiro fosse aspergido nas pessoas. E hoje não é mais o sangue do cordeiro, agora é o sangue de Jesus Cristo, quando a gente aceita o evangelho, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Salvador. Aí o sangue de Jesus Cristo é ele que purifica. Então Jesus Cristo, ele agradou a Deus por cada um de nós na cruz do madeiro. E aqui era isso que estava acontecendo.
E Judas, preocupado com aquele povo, Judas está aqui exortando, aconselhando para aquele povo não ouvir aquelas pessoas que estavam distorcendo o evangelho. E hoje não é diferente, igreja. Dentro dos locais de reuniões, 95 ou mais, as palavras estão distorcidas. Estão trazendo o mundanismo para dentro da igreja e estão trazendo a lei para a igreja. Tanto estão trazendo o mundanismo, que são as práticas do mundo, que nós como cristãos, que nós como entendedores da verdade, a palavra diz que nós somos uma nova criatura. Tudo aquilo que a gente praticava não é mais prazer de um cristão, daquele que conhece Jesus, daquele que conhece as verdades, praticar. Porque o crente verdadeiro, aquele que recebe Jesus, aquele que é chamado, como aqui está dizendo no verso 1, que Judas diz que nós somos chamados e amados por Deus, guardados em Cristo Jesus, todos que estão debaixo dessa glória do Senhor, chamados por Deus, são amados pelo Pai e guardados em Cristo Jesus. Isso está falando aqui no verso 1 de Judas. Ele não sente prazer de pecar, ele não sente prazer de viver praticando aquilo que ele fazia antes. Por quê? Porque a palavra diz que agora nós somos uma nova natureza. E qual é o motivo da gente ser uma nova natureza? Porque fomos selados, recebemos o Espírito Santo do Senhor. Então não existe prazer mais. Pode haver deslize, pode haver contratempo, sim, porque estamos nessa natureza carnal. Mas não existe mais prazer. Não existe mais aquele prazer que a gente sentia antes de viver praticando as coisas do mundo, as coisas da carne, que a gente fala do mundo, mas na realidade são práticas carnais, vontades, desejos carnais. E aqui Judas estava preocupado com este povo que estava se voltando para trás e estava abandonando a graça. E são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça que ele nos deu de graça. E o que é a graça? Ele morreu para nos justificar, para nos perdoar, para nos reconciliar. Ao terceiro dia ele se levantou. Ele não ficou no túmulo. Para quê? Para também nos dar vida, vida eterna e vida em abundância. Vida em abundância não é riqueza, não é prosperidade. É uma vida que não acaba mais. Essa vida é eterna, essa vida é para sempre. Ah, irmã, mas nós não vamos morrer, o nosso corpo carnal, adâmico, sim. Mas o Espírito de Deus que mora e habita em nós, ele é perfeito. Ele não morre. Ele vai voltar para o Pai. É isso que a palavra nos ensina. E preste atenção, igreja, o que é que o apóstolo Judas vai dizer no verso 5. E no verso 5 ele diz assim: embora vocês, falando com a igreja, falando com todos que já ouviram a verdade, e hoje essas mesmas palavras é para toda a igreja, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que entenderam a verdade, aqueles que receberam a verdade, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único Salvador. A palavra diz, embora vocês estejam cientes de tudo, então estamos cientes, não somos mais criança. Crianças levadas por qualquer tipo de doutrina. Nós não somos mais criança. E como é que a gente para de ser criança? Quando conhece o Evangelho, quando conhece as verdades, quando começa a perseverar nas verdades, conhecendo, aprendendo, estudando, meditando. Porque se não for desta forma, continua sendo criança. E criança é levado por qualquer tipo de doutrina. Por quê? Porque não entende, porque não compreende. E qualquer pessoa pode enganar. Então, a palavra diz, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas. Aí ele diz assim, quero lembrá-los. E aqui ele vai dar um exemplo. Tem outros exemplos, mas eu vou ler só esse exemplo. Mas se alguém quiser ler essa passagem completa, seria muito bom, porque é uma passagem que nos dá exemplos. E aqui eu vou dar o exemplo que a palavra está nos revelando. Ele diz, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes. Aí ele vai dizer o que foi que aconteceu. E é por isso que ele está dizendo, eu quero lembrar vocês que Jesus, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não
creram. Olha como é importante a gente crer. Agora não é crer em qualquer coisa. Ah, eu vou crer que eu vou ser próspero. Ah, eu vou me reunir na igreja para que Deus me dê bens materiais, para que Deus me dê milagres. Isso é muito bom, é. Mas não é essa a nossa fé. Eu vou crer que Jesus Cristo me salvou, que Jesus Cristo me libertou. Eu vou crer que Jesus Cristo já fez por mim na cruz. Eu não sou justificada por obras, porque eu não posso ser justificada por obras, porque Jesus Cristo já me justificou. Ele já fez por mim. Então é isso que a igreja, que o povo de Deus precisa crer, que ele fez, que ele cumpriu. E agora é necessário a gente crer, porque a palavra é muito clara quando diz: destruiu. Aquele povo que saiu da terra do Egito foi destruído. Depois, os que não creram, depois eles não creram. O que foi que aconteceu naquela época? Eles saíram da terra do Egito, crendo que eles iam para uma terra prometida. Eles saíram com muitos bens, até por causa disso já saíram totalmente muito alegres. Mas o que foi que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida. E por que será que eles não entraram na terra prometida? Porque eles não creram em Deus. Eles estavam querendo chegar na terra prometida para se esbaldar, para fazer coisas que não era agradável a Deus. E Deus, conhecendo o coração de cada um deles, não permitiu que nenhum deles entrasse na terra prometida. Porque eles queriam a terra prometida, mas não queria Deus. É tão provável que quando eles começaram a ter dificuldade no deserto, eles começaram a reclamar, começaram a blasfemar, começaram a se afastar de Deus e não se lembrar que Deus foi quem tirou ele da terra do Egito, foi quem tirou eles da terra do Egito. E ia dar a eles uma cidade, uma terra maravilhosa. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós. E muitas pessoas se reúnem e querem bênçãos. Eu quero a bênção, eu quero o milagre, eu quero a prosperidade, eu quero a saúde, quer tudo. Mas não quer o dono da bênção, não quer o dono da saúde, não quer o dono dos bens. E Deus simplesmente não vai aceitar. Porque a palavra diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E é por isso que Judas nos deixa aqui esse exemplo. Esse exemplo, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus conhecia o coração de cada um deles. Deus conhece o coração de cada um de nós. E sabe quem crê? Sabe quem vai ficar até o fim? Sabe aqueles que vão ficar rodando, 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 mas não vão chegar até o fim? Ele sabe de tudo. Ele conhece os nossos corações. E aqui Judas nos deixa esse exemplo. Para quê? Para que nesse percurso, nesta caminhada que a gente temos até o último dia da nossa vida, a gente não venha praticar coisas que aquele povo praticaram. Querer as bênçãos, querer os milagres, querer a terra prometida, mas não querer o dono da terra. É isso que a palavra nos ensina, igreja. E o que é que isso tudo quer nos dizer? Que a gente precisa continuar na fé. Era isso que Judas estava aqui preocupado com aquele povo, porque eles estavam se afastando da fé verdadeira. Eles não estavam mais crendo naquilo que era verdadeiro. E o que é verdadeiro? Jesus Cristo é a nossa base. O que Jesus Cristo fez na cruz do madeiro, se entregando voluntariamente por cada um de nós, é a nossa base. Deus não quer que nós pratiquemos obras da carne, qualquer obra, para tentar agradá-lo. Porque Jesus Cristo, ele fez todas as coisas para agradar a Deus por mim e por toda a humanidade. Então, o que ele quer é que a gente creia. E praticar obras é pecado e nos afasta de Deus. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão praticando obras para agradar a Deus, para receber o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo através da palavra. Quando?
quando eu creio nas verdades. Selados com o Espírito Santo do Senhor. Selados com o Espírito Santo do Senhor até o último dia da nossa vida. Crendo e obedecendo a palavra da verdade. E quando a gente crê, quando a gente obedece a palavra da verdade, e quando a gente não tem mais prazer em viver praticando as obras da lei e as obras da carne, porque são duas coisas diferentes que muitos não entendem, só falam das obras da carne, mas não falam das obras da lei, porque as pessoas estão praticando obras da lei e é pecado, porque é pecado, é blasfêmia, porque Jesus Cristo praticou, ele fez. Se tivesse alguém nesta terra para fazer, Deus não tinha mandado Jesus Cristo para fazer. Então é pecado. Obras da carne, obras da lei é pecado. Não podemos praticar. Porque todo aquele que praticar uma obra da lei, ele vai ser julgado por todas as obras da lei. 613 obras da lei que ninguém cumpria, ninguém cumpre, ninguém tem possibilidade de cumprir. Só quem cumpriu foi Jesus Cristo. Para que nenhum de nós praticasse mais obras da lei. Obras da lei, obras da carne, é desagradável aos olhos do Senhor. E aqueles que faz a vontade de Deus, que faz a vontade do Pai. No verso 1, o apóstolo Judas diz assim, Judas se intitula como servo de Jesus Cristo. Verso 1, diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, nós somos chamados. Nós não podemos ir até Deus, até Jesus, a não ser que Ele nos chame. E Ele nos chama. É Ele que chama. É o Espírito Santo que nos conduz. Chamados. E aí ele fala algo grandioso, algo maravilhoso. Aí ele diz, são amados de Deus aqueles que acreditam, que crê em Jesus Cristo, na sua palavra, no seu evangelho, que toma posse da sua posição diante de Deus. Ele diz, são amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Nós somos guardados em Jesus. Nós estamos em Jesus, guardados por Jesus e amados por Deus. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Vigie. Escute mais a palavra, para que não venhamos ser enganados por falsos profetas, como a própria palavra diz, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. Há muito tempo eles já estão condenados. Quem? Todo aquele que mente, todo aquele que distorce, todo aquele que está trazendo práticas judaicas para dentro das igrejas, trazendo a lei, voltando a lei para trás, a lei foi cumprida por Jesus Cristo. Fazendo da graça do Senhor libertinagem, o que é isso? Não aceito a graça. É preciso eu fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. Então aqui na terra, igreja, existe as práticas da lei e as obras da carne. Obras da lei, obras da carne. Diante do Pai, diante de Deus, não é aceitável. Amém, igreja abençoada do Senhor? Tome posse da palavra.